Bom dia. Graças ao Senhor por essa semana que se inicia. E que essa semana seja uma semana de decisão, por obedecer ao Senhor. E para falar sobre obediência, nós vamos se atentar no livro de Jonas. Hoje nós vamos meditar em Jonas, capítulo 1. Pega sua Bíblia, dá uma lida, para você entender todo o contexto dessa história. A palavra diz que o Senhor ele dá uma ordem para Jonas. Jonas faz o contrário. Jonas, ao invés de ir para Nínive, ele pega a direção contrária, entra num navio. E quando ele estava ali naquele navio, o Senhor mandou uma tão grande tempestade que eles estavam prestes a naufragar. Então aqueles marinheiros ali apavorados, eles procuravam motivos para a tempestade estar daquela forma. Então Jonas declara: está assim por minha causa. Me joguem ao mar, que certamente vai cessar essa tempestade, porque era por causa dele. E a palavra fala que, enquanto Jonas estava ao mar, o Senhor preparou um tão grande peixe que engoliu Jonas, e Jonas passou ali 3 dias e 3 meses. E a palavra é muito clara. Jonas, ele conhecia ao Senhor. Ele era um cristão. Ele era um profeta. Não é à toa que o Senhor chama ele e dá uma ordem para falar em nome de Deus. Mas Jonas era um cristão que estava com a alma ferida. Se nós olharmos mais adiante no livro de Jonas, ele simplesmente desobedeceu, porque os sentimentos dele para com aquela cidade não era de piedade. E ele sabia que a partir do momento que ele anunciasse, que ele falasse contra aquela cidade, e eles se arrependessem, o Senhor era misericordioso a perdoar. Ele sabia, ele conhecia Deus. Ele era um cristão, ele era um profeta. Ele sabia o Deus que ele servia, a soberania dele, a misericórdia dele. Então, tomado por sentimentos ruins, por falta de perdão, por querer a sua própria vontade, Jonas desobedeceu. Nós falamos muito aqui a respeito da cura na alma, a respeito de olhar para dentro, não ser guiada pelos sentimentos que somos seres humanos e sentimos muitas coisas, mas ser guiados pelo Senhor. E para que nós sejamos guiados pelo Senhor, para que nós possamos decidir obedecer ao Senhor, nós precisamos olhar para dentro. Nós precisamos, em pequenos passos, como nós temos ensinado aqui, curar a nossa alma todos os dias. Tratar e nutrir a nossa alma todos os dias. Porque muitas vezes os sentimentos que temos querem nos tomar para que não possamos decidir obedecer ao Senhor. Obedecer é decisão e não sentimentos. Muitas vezes nós vamos sentir o contrário, mas o Senhor vai estar nos dando um direcionamento e precisamos decidir obedecer. Jonas preferiu não olhar para aquela ferida porque ele ia contra a vontade dele. E muitas vezes ir contra a nossa vontade, os nossos desejos, nos causam dor, nos causa desconforto. E para nós conseguirmos tratar os nossos sentimentos, a nossa alma, nós vamos precisar passar pelo desconforto e obedecer ao Senhor. Então hoje eu lhe chamo a atenção, mais uma vez, para olhar para dentro, para permitir que seja tratada a sua alma, para que você consiga obedecer ao Senhor e ter uma proximidade maior com o nosso Pai Celestial. Muitas vezes nós nos colocamos em situações e provações que poderiam ser evitadas, porque nós damos ouvido a sentimentos que não deveríamos dar. A falta de perdão nos leva a fazer o contrário do direcionamento que o Senhor tem nos dado. A olhar para as nossas limitações, nós fazemos o contrário do que o Senhor tem nos ordenado. E hoje o Senhor nos chama para olhar para isso e decidir obedecer. Então hoje eu não sei qual é a sua situação, qual é o momento que você tem vivenciado. Se é o momento de receber uma ordem do Senhor e está aí com um turbilhão de sentimentos, pensamentos que querem te levar à desobediência, ou se você está já na desobediência e está numa tempestade tamanha, porque o Senhor quer te chamar de volta. Eu não sei, mas eu quero dizer para você, se o Senhor te deu uma ordem e o seu sentimento é que você não consegue, que você não vai perdoar, que você não vai olhar com um olhar de misericórdia, eu quero dizer para você, decida olhar para dentro, tratar esses sentimentos que querem te bloquear e te impedir de obedecer ao Senhor e se alinhar com Ele. Mesmo que seja desconfortável, decida por passar por cima, contrapor esses sentimentos e obedecer ao Senhor e evitar um tanto de coisas que podem vir sobre a sua vida. Consequências que vêm pela desobediência, porque afinal o Senhor nos ama e quer nos alinhar aos seus propósitos.
Ou se você já estiver no meio de uma tempestade por desobediência, eu quero dizer para você, não é o fim. A palavra diz que o Senhor preparou um grande peixe. Jonas estava ao mar e se ele permanecesse ao mar ele ia morrer. Mas o Senhor preparou um grande peixe para salvar a vida de Jonas ali, naquele momento. E o Senhor hoje ele prepara o seu resgate para que você entenda que Ele quer curar a sua alma e o alinhar com os seus propósitos. O Senhor é bom e a bondade dele nos alcançou nessa manhã. E nós temos escolha. Então a nossa decisão hoje é obedecer. Amém? Pai, graças te damos porque és bom. Que nessa manhã, Senhor, nós possamos entender que precisamos cuidar, tratar a nossa alma. Senhor, muitas vezes sentimentos, pensamentos querem nos impedir de decidir obedecer ao Senhor. Mas hoje, Senhor, nós olhamos para dentro, tratamos essa ferida e decidimos lhe obedecer. Fica conosco, Senhor. Seja o nosso resgatador. Pai, por muitas vezes nós deixamos de lhe obedecer e sabemos que a tua misericórdia nos alcança todos os dias. Obrigada, Senhor. Que nesta manhã a nossa decisão seja se alinhar contigo. Fica conosco, em nome de Jesus.